mais um. Então, nós temos aí a volta ao primeiro amor, o primeiro e o último, a pedra branca, autoridade sobre as nações, vestes brancas, uma porta aberta, e quando tudo não basta, para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você está lá no grupo de WhatsApp e perdeu as pastorais da semana, tira um tempinho, releia cada uma delas, mergulha nisso e repara pelo menos duas coisas. Como que entender a cultura desses povos para os quais as cartas foram escritas é extremamente importante. E o quanto a Bíblia por completo, desde o Antigo, perpassando todo o Novo Testamento, são essenciais para que a gente possa compreender o livro de Apocalipse. Então, depois voltem aí, recuperem essas leituras. E só para dar uma pista, pode passar para o próximo slide, André, por favor? Olha um dos trechinhos que Altamira escreveu, referente à carta a Esmirna, onde está falando sobre Policarpo. E aí tem esse trechinho, pessoal. O procônsul lhe propôs que escolhesse entre a morte ou amaldiçoar o nome de Cristo e oferecer um sacrifício de incenso a César. Durante 86 anos servi a Cristo, disse Policarpo, e ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do meu rei que me salvou? O procônsul ameaçou em queimá-lo vivo. E vocês sabem qual foi a resposta de Policarpo, gente? Ele falou: ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo, e em seguida se extingue, porque não conhece o fogo que o espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna. Que esperas? Faz o que tens pensado fazer. É nessa inspiração de relatos como esse que a gente continua na nossa série. E nós vamos ouvir uma música agora. Pode passar para o próximo, André. Nós vamos ter uma experiência um pouco diferente. A letra da música está no slide, mas se você quiser fechar os seus olhos e ouvir essa canção, internalizar, assim como era o costume nas nossas épocas bíblicas, ouça e deixe essa canção entrar profundo no seu coração. Pode pôr, por favor, André. Até os serafins, com 3 pares de asas, sentiram tremor naquele momento, pois o Verbo eterno que a tudo criou está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem. E então se fez um mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e chama seus nomes está partindo agora. E quem é que não chora? Partiu foi por amor. Esvaziou, semelhante a servo se tornou, semelhante a homem se tornou, foi reconhecido como um de nós, foi e se humilhou, sendo obediente até a morte horrível na maldita cruz, e por tudo isso Deus o exaltou de joelhos
resgatado por amor. De joelhos, céus e terra, o nome dele é Jesus. 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 E vamos ver como é que Jesus se mistura ali com a nossa série Apocalipse. Eu gostaria de um voluntário para essa leitura de Apocalipse 1, 9 a 20, está no slide. Alguém pode, por favor, fazer essa leitura? Pode ler, Arthur. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem estava falando comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muito bem, Arthur. Permanece com a gente, já que você está aqui. Vou chamar o Altamiro para a mensagem. Você pode fazer essa oração pela mensagem, Arthur, por favor? Sim. Pai querido, abençoa-nos neste momento. Que teu Espírito, que já esteve trabalhando no nosso coração, tanto desde o momento que nós acordamos, até mesmo no conduzir desta liturgia, que nos preparou para este momento de reflexão a respeito da sua palavra. Que em nosso coração possa ser achado um solo fértil, apto a receber as sementes das boas novas, e que esse solo venha frutificar e render muitos frutos, meu Pai. Que o Senhor use o Altamiro, o abençoando, para que a tua palavra seja transmitida de forma adequada e poderosa, e que todos nós possamos ser abençoados com os dons de cada um. Que o Senhor esteja conosco, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Altamiro, estamos com você. Bom, gente, bom dia. Que coisa boa a gente poder estar novamente aos pés de Jesus para meditarmos na sua palavra
e neste contexto gostoso desta série de Apocalipse para o século 21. Né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as 7 cartas do Apocalipse escritas às igrejas da Ásia Menor, né? Estão ali na região da Turquia. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um pedido aos irmãos que continuem a orar nesses dias pela vida do reverendo Alexandre Régio. É um colega aqui do nosso presbitério, da IPI do Brasil, e ele trabalha com suporte aos missionários. E nesses dias ele estará exatamente nessa região da Turquia, né? E ele estará lá, inclusive, sendo hospedado pelo missionário Lucas Braga, que conheci agora há pouco tempo, a questão de uns 2 anos, que é um missionário brasileiro, né? Também da IPI, mineiro, aqui da igreja de Alfenas, da IPI de Alfenas, e mora lá na Turquia. Recentemente ele me compartilhou uma dificuldade que teria que retornar de lá por algumas implicações do governo, né? Mas ele conseguiu permanecer e está lá neste trabalho. E nesses dias ele vai receber a visita do pastor Alexandre, né? Então, não sei se os irmãos conseguem entender, né? É um trabalho, assim, extremamente dativo, voluntário, e além das orações, aqueles que, porventura, desejarem participar com as suas ofertas, com o pastor Alexandre, né, para dar suporte a ele a essa viagem, inclusive porque vai trabalhar lá com desabrigados, né, com refugiados, e então os irmãos podem depois conversar comigo para que eu possa ajudá-los nesse sentido, né, no sentido de dar as suas contribuições. Bem, vamos então pensar agora um pouquinho sobre o tema de hoje, né? A perseverança cristã. Na verdade, o tema ele é um pouquinho mais longo. Ele diz a perseverança cristã, lições às 7 igrejas da Ásia e lições para a CEL de Barão Geraldo, né? Esse, na verdade, é o tema da nossa reflexão de hoje. Como os irmãos percebem, extremamente desafiador, né? Um tema extremamente desafiador. A série foi aberta na semana passada, né, pelo Gesiel, e entre as orientações que ele compartilhou conosco, vocês se lembram, ele nos falou sobre como não ler o Apocalipse. Ele deixou bem claro que nós não precisamos de ter medo da leitura do Apocalipse, né? O Apocalipse não é um livro de terror, né? Ao longo do tempo, isso se construiu na nossa cultura, mas o livro de Apocalipse não é um livro de terror. E a gente precisaria de ler o livro de Apocalipse, tendo em vista a sua composição literária, né? O Apocalipse faz parte da literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica surgiu cerca de 200 anos antes de Cristo e perdurou até cerca de 200 anos depois de Cristo, né? É uma literatura muito específica, porque eu poderia, assim, dizer que ela é o grito dos perseguidos, né? Ela é um lamento daqueles que sofrem a perseguição. E é também uma espécie de um protesto, né? De dizer que, apesar de todo o sofrimento que os grandes impõem, os grandes não são senhores de suas vidas, porque, acima de tudo, está um Deus soberano, misericordioso, que vai trazer libertação para a vida do seu povo. O Apocalipse é um desses livros, apenas um desses livros. É o livro que está nas Sagradas Escrituras. E ele foi escrito assim, nesse contexto de terríveis, dramáticas e selvagens perseguições do Império Romano aos cristãos. Assim, precisamos ler o Apocalipse entendendo que ele é esta mensagem
encorajadora para os primeiros cristãos, né? E somente depois de entendermos isto é que a gente deve procurar no Apocalipse alguma lição, algum ensinamento, né? Alguma mensagem para nós que vivemos no século 21. Então, a mensagem é uma mensagem específica para os cristãos que viviam debaixo da perseguição romana. Quero também recordar sobre a proposta de se ler o Apocalipse usando o paralelismo progressivo. Ou seja, fazer a leitura do Apocalipse observando os seus 7 cenários. Né? Entender que esses 7 cenários, são a mesma história, contada 7 vezes. E à medida em que ela é contada, alguma coisa nova é acrescida. Ou melhor, deixa eu pegar uma outra imagem que me veio na cabeça. A imagem, assim, de degraus. Né? Então, o contador da história, né, aquele que iria ler Apocalipse para o povo, está falando, então, dessa espécie de degraus. Né? Então, ele sobe no primeiro degrau e ele olha e ele tem uma visão. Né? Então, depois disto, ele é convidado a subir mais um degrau. E é lógico, quando você sobe um pouquinho mais, você enxerga um pouco mais o horizonte. E assim ele vai subindo, e na medida em que ele vai subindo, ele vai enxergando mais, e na medida em que ele vai enxergando mais, ele vai acrescentando coisas novas àquela história que ele havia começado a contar. Né? E é interessante que a primeira cena começa exatamente nesse texto que lemos hoje, né, em Apocalipse 1:9, e vai até Apocalipse 3:22, ou seja, até o final do capítulo 3 de Apocalipse. E qual é a visão? A visão é a visão da igreja no mundo. Né? E olhando as 7 igrejas, Jesus estava mostrando para João a visão das igrejas no mundo. E a elas são, então, escritas estas 7 cartas. Se você olhar lá no versículo 10 e 11, você vai perceber essa expressão. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envie às 7 igrejas. E depois, no versículo 19, novamente a ênfase. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então, o convite de Jesus para João adentrar esta primeira cena e contemplá-la e vê-la, e depois escrevê-la às 7 igrejas da Ásia. Terminando este cenário, terminando esta cena, a cortina se fecha e se abre para um outro cenário, que começa exatamente no capítulo 4, versículo 1. E vai falar a respeito agora do sofrimento da igreja na terra, né? E vai tratar da abertura dos 7 selos. É interessante observar também que cada uma dessas 7 cenas, em cada uma delas, há 7 cenários, há 7 ênfases, as 7 igrejas, os 7 selos, os 7 anjos, as 7 taças, e assim por diante. E olha que interessante, é exatamente aquela ideia de subir degraus. O versículo 1 do capítulo 4 diz, então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E aquela mesma voz disse para mim, suba para cá e eu lhe mostrarei o que é que vai acontecer depois destas coisas. Né? E assim, todos os cenários, todos os 7 cenários, eles vão começar com este convite para subir um pouco mais e olhar um pouco mais além. Né? Eu não vou aqui estar partilhando cada uma dessas cenas, eu posso depois publicá-las, né, aí no grupo da CEL, e os irmãos depois poderão fazer a leitura do Apocalipse, fazendo esta observação, né, interessante, né, com essa proposta de leitura do Apocalipse.
Bem, eu quero então seguir adiante pensando no seguinte. Eu quero repetir, na verdade, né, sobre o grande motivo de se escrever o Apocalipse, né, cuja ênfase de hoje é a perseverança cristã. É interessante olhar que o contexto do Apocalipse está nesse contexto daquela severa perseguição que o imperador Domiciano, também chamado de Segundo Nero, né? Segundo Nero por quê? Porque Nero foi um perseguidor implacável do cristianismo. E parece que não era mais possível ver uma reedição de Nero. No entanto, há uma segunda edição de Nero na figura de Domiciano, né? E então você vai se deparar com uma crueldade indescritível na vida desse homem no comando do Império Romano. Domiciano decretou o culto ao imperador de uma forma nunca vista antes. Ele queria se perpetuar, tanto ele como a sua família, nesse quadro de uma divindade, né? Então, ele queria estabelecer com esse quadro de divindade, né, sobre a vida dele, sobre a vida de sua família, um domínio total, né, sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo de todas as pessoas. E ele, então, estabeleceu a obrigatoriedade de adorá-lo com holocaustos, com oferendas públicas, né? E, nesse sentido, ele queria dizer que aqueles que assim o fizessem estavam demonstrando lealdade ao império. Agora, uma coisa que não iria acontecer é exatamente com os cristãos. Aliás, todo mundo que conhece a Cristo não consegue mais admitir outro Deus, outro Senhor, outro líder, a não ser Jesus Cristo. E aqueles cristãos, evidentemente, não conseguiam adorar, prestar uma oferenda, né, um holocausto sequer, ao imperador, porque haviam conhecido e experimentado a vida e a pessoa de Jesus Cristo nos seus corações. Para eles, né, e as cartas às 7 igrejas têm esta finalidade, né, de fortalecer a perseverança, a fidelidade dos primeiros cristãos. Por quê? Porque Cristo era o ômega, o alfa e o ômega, era o princípio e o fim, né? A autoridade absoluta não era do imperador Domiciano, mas a autoridade absoluta era de Cristo, do Cristo ressuscitado, do Cristo glorificado, né, que esmagaria completamente a força do mal, a malignidade, né, a operacionalidade do mal que estava por trás da figura do imperador. E esse Cristo ressuscitado haveria de trazer, assim, a sua plena vitória sobre a vida do seu povo. Então começa assim este cenário das 7 cartas escritas ao Apocalipse, nesta visão da igreja no mundo. Agora, é interessante observar que antes da escrita das 7 cartas, o autor faz uma apresentação do Cristo glorificado. É muito interessante observar isto, né? E ele, então, usa várias imagens para falar a respeito de Cristo, né? Fala daquele que tem olhos, como chama de fogo, pés de bronze, voz de muitas águas, como de uma cachoeira, né? A boca com uma espada afiada de 2 cortes. É muito interessante, né? A linguagem de Apocalipse é muito rica, né? Tem uma tessitura de muitos fios. E aqui o autor está fazendo um alinhavo com o Velho Testamento, né? Porque essas figuras, essas imagens, são imagens atribuídas
exclusivamente ao Deus de Abraão, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. E agora o autor está pegando aquelas imagens que eram atributos exclusivos de Deus no Velho Testamento e está atribuindo-as à pessoa de Jesus, né? Para reafirmar exatamente isso, que ele é o absoluto, Jesus é o soberano, não é Domiciano, que era um pretenso Deus, mas Jesus é este absoluto de outrora e de todo sempre. Mas é interessante que nessa tessitura desses fios, o autor de Apocalipse, ao escrever a cada igreja, a cada uma das 7 igrejas, ele pega uma dessas imagens de Cristo. Cristo é identificado na vida de cada uma dessas igrejas com uma dessas imagens, que são atributos do Deus de Israel. Bem, então a gente avança para um outro tópico, né? E eu quero dizer que é extremamente desafiador em pouco tempo trazer uma reflexão a respeito de todas as cartas. A gente não conseguiria esgotar a reflexão de uma carta numa só mensagem. Então, os irmãos vão me perdoar, porque, né, eu não sou capaz de fazer isso. Mas, por isso, vou falar de uma maneira geral a respeito das questões que estão presentes nas cartas do Apocalipse. Né? Eu quero colocar, então, a ênfase a respeito de como aquelas igrejas enfrentavam as ameaças. As ameaças, elas aconteciam em 3 níveis. As ameaças externas, as ameaças internas e as ameaças individuais. Né? As ameaças externas são essas que a gente acabou de falar, né, que dizem respeito ao contexto da perseguição do Império Romano, né? Eram drásticas, violentas, desafiadoras, né? Assim como a gente tem observado, quem negasse prestar qualquer oferenda pública ao imperador, né, ou era preso ou era martirizado. Então, essas eram ameaças externas presentes em todas as igrejas, né? Aliás, aqui a gente pode abrir um parênteses e fazer uma pergunta. Por que carta às igrejas da Ásia Menor? Né? Por que igrejas tão importantes como a igreja de Jerusalém, como a igreja de Antioquia, né, como a igreja de Roma, não estão aqui presentes? Estão ou não estão? Há muitas tentativas de responder a isso, né? Mas nenhuma delas são satisfatórias. Mas é interessante que as 7 igrejas representam a totalidade das igrejas da época e também a totalidade das igrejas de hoje, né? E elas são tomadas, as igrejas da Ásia são tomadas, porque nelas o culto ao imperador era uma coisa muito forte. Elas disputavam a proeminência de serem as cidades mais importantes a prestar o culto ao imperador, né? E, portanto, era nesse contexto ali da Ásia Menor que os cristãos também mais sofriam. Então, essas eram as ameaças externas. E existiam as ameaças internas, que estavam presentes em quase todas as igrejas, né? Elas foram rechaçadas pelas igrejas de Éfeso, de Esmirna e de Filadélfia. Elas foram toleradas pela igreja de Pérgamo e Tiatira, e elas dominaram as igrejas de Sardes e Laodiceia. Eram as heresias gnósticas e judaicas, né? Heresias gnósticas e judaicas. Essas heresias estavam personificadas nos nicolaítas, lembram, né? Dos nicolaítas, que foram reprimidos pela igreja de Éfeso e estavam presentes em todas as outras igrejas. O que é que
os nicolaítas, que representavam o gnosticismo, né, que tinham como base a filosofia gnóstica, que tipo de ameaça eles traziam à igreja? Se vocês perceberem, é uma mesma ameaça presente na igreja de hoje. Primeiramente, eles entendiam e ensinavam que o corpo, a matéria, é coisa má, né? E, sendo má, ela poderia se misturar ao mundo e às suas práticas pecaminosas, inclusive se misturar às cerimônias prestadas aos imperadores romanos, né? Poderiam, inclusive, envolver o corpo na sensualidade, nas prostituições regadas a bebidas. Não havia nenhum problema quanto a isso, porque o corpo é mau, e o corpo não herda a salvação. A salvação não diz respeito ao corpo, diz respeito somente ao espírito. Então, já que o corpo não tem qualquer importância para a espiritualidade, então não valia a pena sofrer, ser preso, ser martirizado, uma vez que o corpo não herdaria a ressurreição, né? Agora, eles diziam que a ressurreição era apenas espiritual, não física, não corpórea, porque o corpo era mau. Sendo assim, né, inclusive a encarnação de Cristo era apenas aparente, não era verdadeira. Então, vocês percebem o tamanho desta heresia que levavam os cristãos, que era uma tentação de fazer com que os cristãos desprezassem e usassem o seu próprio corpo para desprezar a Cristo. Mas o gnosticismo tinha um outro lado, uma outra face. Tinha a vertente ascética, partindo da mesma premissa, né? Sendo o corpo mau, né? Aquele que optava pelo ascetismo, né, entendia que o corpo precisaria de ser privado dos prazeres da vida, privado dos alimentos, né? E até mesmo era importante que você ficasse isolado do mundo, gerando a prática do monastério ou da prática do eremita, né? Aquele cara que saía sozinho, se isolava, ficava sozinho no deserto, longe do mundo, ou nos monastérios, né? No caso dos monges, no sentido de que quanto mais isolado do mundo, mais perto poderia se estar de Cristo. Bem, ainda como ameaça interna, estavam os judeus, né? Na Ásia Menor haviam muitas colônias judaicas, e você se lembra que em algumas das cartas elas falam que naquele lugar está a sinagoga de Satanás. É uma referência aos judeus, ao movimento desempenhado pelos judeus que envolviam as autoridades locais para perseguir os cristãos, né? Os judeus desconsideravam os cristãos, consideravam-nos heréticos, e por isso ajudavam as autoridades a perseguirem os cristãos. É o caso, por exemplo, de Policarpo, né? E também de Antipas. Antipas era bispo de Pérgamo e Policarpo era bispo de Esmirna. E eles foram esmagados por causa de movimentos judaicos aliados às autoridades daquelas respectivas cidades. Além desses movimentos heréticos, havia também um outro movimento interno representado por Jezabel, né? Vocês se lembram de Jezabel, lembram do nosso acampamento, né? Da rainha má que procurava trazer os deuses e se misturarem com a adoração ao Deus verdadeiro em Israel, né? Pervertendo a religião judaica.
E a Jezabel aqui do Novo Testamento, a Jezabel da Ásia Menor, ela trazia uma defesa muito interessante da fé. Ela não combatia a igreja, ela não era oposta à igreja, mas estava dentro da igreja e desenvolvia um tipo de espiritualidade considerada superior àquela espiritualidade radical, né? Aquela espiritualidade santa que contemplava as virtudes de Cristo. Ela dizia que para ser verdadeiramente santo, você precisava ter a coragem de experimentar as coisas do mundo, de se envolver com a sociedade para considerar, para entender a verdadeira vida. E Jezabel, então, instruía o uso da pornografia, da sensualidade, da prostituição, junto com os cultos idolátricos. Esta era uma ameaça terrível dentro da igreja. E também as ameaças individuais, que eram aqueles irmãos que tinham aquela proposta do politicamente correto, né, se acomodavam aos valores do mundo, né, não queriam ter complicações, não queriam que as perseguições acontecessem dentro da igreja. Então eles iam adquirindo uma vida conveniente, tinha uma liturgia até bonita, mas sem uma espiritualidade verdadeira, tinha um roteiro religioso, né? Tinha um roteiro, um roteiro religioso cheio de movimentos, mas sem uma vitalidade espiritual. Então essas perseguições, esses movimentos, esses desafios estavam dentro da igreja. E Apocalipse, as 7 cartas, foram escritas para alertar os cristãos a serem fiéis e a serem perseverantes a Jesus Cristo, apesar das perseguições externas, das ameaças externas, apesar das ameaças internas e também individuais. Bem, então, chegamos ao terceiro item, e quero caminhar para o final, pensando nas cartas como lições para os cristãos de ontem e lições para os cristãos de hoje. Não, nos é totalmente impossível mergulhar em todas as cartas. Eu vou escolher 3 para considerá-las rapidamente. E a primeira delas é Éfeso. Éfeso e o primeiro amor. E eu quero tomar da carta de Éfeso e o primeiro amor um dos valores da espiritualidade da céu, que nós chamamos, como um dos valores, a espiritualidade do acolhimento. Quando você lê a carta aos Efésios, você lê lá assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, há todo um elogio àquela igreja. No entanto, depois do elogio, Jesus disse: tenho contra você, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, primeiro, Jesus apresenta um elogio pelo zelo ortodoxo daquela igreja, que pôs para correr os homens maus, aqueles que se diziam apóstolos, que eram apóstolos peregrinos. Eles não tinham nada a ver com os apóstolos, com os 12 apóstolos, mas eram aqueles peregrinos pregadores, eram uma espécie de profetas que passavam de igreja por igreja, No entanto, esses homens eram falsos, E eles estavam associados, inclusive, aos nicolaítas, E a preocupação deles era perverter a pureza e a integridade da igreja. E então, a exortação de Jesus Cristo à igreja de Éfeso foi essa, que zelando pela ortodoxia, eles acabaram perdendo o primeiro amor, aquele amor dedicado a Deus e também
o amor fraternal. Eu penso que esta é a primeira lição para a nossa comunidade. A CEL é uma comunidade que vai caminhando num processo de amadurecimento, né? E nesse processo, nós precisamos de tomar esse cuidado. O cuidado de não perdermos os valores mais preciosos da nossa espiritualidade. E entre esses valores está a vida de devoção a Deus, né? Sabe, aquela viagem de núpcias para os braços de Deus, aqueles primeiros momentos do encontro com Deus, do encontro com Jesus. Então, aquele amor de uma vida devotada a Deus, a gente precisa tomar o cuidado para não nos perdermos nesse processo do crescimento e do amadurecimento da nossa comunidade. E ainda mais, não perdermos a espiritualidade do acolhimento mútuo. Nós não podemos permitir que a nossa liturgia de trabalho, de culto, se torne uma liturgia verticalizada, sem observar o aspecto horizontal, a ligação, a preocupação, o envolvimento com a fraternidade, o envolvimento de uns para com os outros. Sejamos sempre misericordiosos. E a gente desenvolva a prática do acolhimento. Não só a prática do acolhimento enquanto estamos reunidos, mas a prática do acolhimento em nossas casas, em nossos lares. A recomendação é que muitos que acolheram pessoas, acolheram anjos sem o saber, né? Nós gostamos muito de acolher pessoas em nossa casa, porque nós somos muito abençoados quando nós as acolhemos em nossa casa. Outra coisa que eu quero destacar, outra verdade que quero destacar como lição para aquela época e lição para a nossa comunidade, é a carta a Tiatira. E eu destaco naquela igreja o compromisso com a ética. A carta começa assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Sei que o que você está fazendo é muito mais agora do que fazia no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, temos aqui o elogio de Jesus, né? Uma igreja operosa, uma igreja de perseverança, uma igreja de trabalho, e uma coisa interessante, né? E era uma igreja que estava crescendo mais e mais no serviço a Deus, nas suas obras, diz o texto. Mas Jesus fala do efeito Jezabel. Aquela igreja padecia do efeito Jezabel. Entanto, tenho contra você essa tolerância, né? Ou seja, era uma tolerância intolerável. Jesus disse que é para a gente ser tolerante, mas há certas tolerâncias que devem ser intoleráveis. E esta era uma delas. Ou seja, uma espiritualidade sem santidade, né? Eu diria assim, uma espiritualidade sensual, né? Uma espiritualidade prostituta, uma sensualidade sem observância da ética. Pois bem, Barão Geraldo, o que é Barão Geraldo? Barão Geraldo é um templo da sensualidade e da permissividade. E a CEL está exatamente no coração de Barão Geraldo. A CEL, como uma comunidade de jovens, sofre o risco de perder os valores éticos da integridade cristã
e da santidade, especialmente referente à sexualidade. Eu tenho visto muitos jovens, graças a Deus, na nossa comunidade, que têm entendido a importância da ética na sexualidade, têm se convertido, têm transformado essa perspectiva num aspecto sério e santo. Mas precisamos de tomar cuidado, porque o lugar, o templo onde habitamos, é um templo da sensualidade e da permissividade. E quero terminar falando de Filadélfia. Filadélfia eu identifico como uma porta aberta do Evangelho ao mundo da cultura e da ciência. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas são palavras daquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi, e que abre ninguém pode fechar, e que fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E depois diz, a respeito daqueles judeus, sabe aqueles judeus que faziam parte da sinagoga de Satanás? Diz: farei com que esses judeus se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu te amei. Bom, então nós temos esse elogio de Jesus a Filadélfia, né? Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu farei com que aqueles judeus impertinentes, perseguidores, venham cair aos seus pés. E a exortação de Jesus àquela igreja é exatamente essa: não perca a sua vocação, não perca o seu propósito. Em breve eu venho, retenha, guarde o que você tem, não permita que ninguém tome a sua coroa, que ninguém tome este propósito, aguente firme. A CEL é uma porta aberta do Evangelho na Unicamp, né? O Unicamp como berço da cultura, ou berço de cultura e da ciência, ou de ciência. Então, a CEL é uma porta aberta, é uma porta do Evangelho, escancarada diante deste berço da cultura e da ciência. Esta é a nossa vocação. Este é o nosso chamado. Que Deus nos ajude em nossa vocação universitária e que perseveremos no que Ele nos deu como chamado, e que ninguém e nada roube de nós esta vocação, esta nossa coroa. E eu quero terminar lembrando daquela imagem presente no início da nossa leitura. Jesus, o glorioso, o ressurreto, o Senhor soberano, sobre todos os reinos e sobre todos os impérios, ele tem nas suas mãos as 7 estrelas. Ele tem nas suas mãos as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele tem nas suas mãos as igrejas todas do tempo das igrejas da Ásia Menor. Jesus tem nas suas mãos a sua igreja de todos os tempos. Não só ele tem o domínio sobre essas igrejas, e essa é a ideia que o texto original nos oferece. Ele não apenas tem o domínio, o senhorio sobre as igrejas, mas as igrejas todas cabem na sua mão. Estão presas, seguras, protegidas, amparadas nas suas mãos. E como comunidade do estudante universitário, como parte da Igreja de Cristo, precisamos de seguir na nossa vocação tendo esse entendimento. Não apenas temos sobre nós o senhorio, o domínio de Jesus, mas nós estamos plantados, seguros, acolhidos nas mãos benditas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.